O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, esta liturgia da palavra, em primeiro lugar, nos lembra uma doutrina espiritual desenvolvida pelos primeiros monges da Igreja no terceiro século. Esses monges, incluindo também Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, eles comparavam a humanidade como uma noiva louca. O que a noiva louca faz? Ela recebe a aliança do noivo, se fascina pela aliança e se esquece do noivo. Se apaixona pela aliança e deixa o noivo de lado. Tanto a humanidade recebe de Deus os bens, a criação, o dom da vida, que são os patrimônios que os vinhateiros aqui estão cuidando. Recebe para administrar em nome de Deus e para glorificar a Deus. Mas esquecem que recebem tudo isso de Deus, tomam posse desses bens e acabam se afastando de Deus e endeusando os bens da criação, endeusando as coisas do mundo, que deveriam lembrar Deus que lhes deu tudo. Então, essa parábola já nos mostra isso.
Num segundo momento, essa parábola, ela também está dizendo aquilo que é a conclusão. O sumo sacerdote e os anciãos entenderam que Jesus também estava falando para eles. A eles também foi dado o dom de Deus, de ser o povo eleito de Deus. Mas eles se apossaram de tudo, passaram a viver uma fé aos moldes deles e esqueceram de Deus. Hoje, para nós, essa parábola também é atual, porque a exemplo de toda a humanidade e a exemplo daquele povo eleito de Deus, nós infelizmente acabamos caindo nos mesmos erros. Não tem nada de novo debaixo do céu, como diz as Sagradas Escrituras. Nós endeusamos as coisas, nós nos apossamos das coisas, nós nos apossamos dos dons de Deus, esquecemos de Deus e fazemos das coisas os nossos ídolos, os nossos deuses, que comandam a nossa vida. Ter poder, prazeres, e aos moldes dos sumos sacerdotes e dos anciãos, infelizmente também na vivência da fé, muita gente quer um Deus ao seu serviço. Não sou eu que devo servir a Deus, é Deus que deve servir a mim e os meus propósitos. Não sou eu que devo fazer a vontade de Deus. Hoje nós distorcemos e queremos que Deus faça a minha vontade. Portanto, acabamos querendo ter um Deus ao nosso gosto, que possa cumprir os nossos desejos, nossas vontades, nossos caprichos, um Deus aos nossos moldes. Então eu não quero ouvir o que Deus me pede, eu não quero atender o clamor que é feito no tempo de Quaresma pela igreja: convertei-vos e crede no Evangelho. E converter e crer no Evangelho é ouvir esse Evangelho, ouvir a verdade de Deus e deixar essa verdade fazer eu repensar a minha vida, as minhas atitudes, como eu estou me comportando, as escolhas que eu estou fazendo, se isso me leva para Deus ou se isso me afasta de Deus. Portanto, hoje nós acabamos agindo como aqueles vinhateiros, que também desprezam a mensagem de Deus, apesar de dizer que acredita em Deus, porque não basta você dizer eu creio em Deus, mas na hora de uma situação em que a palavra de Deus diz ama, aí você odeia. Onde é que está o teu crer em Deus? Não basta eu dizer eu creio em Deus, mas diante de uma atitude da vida que a palavra de Deus diz perdoa, aí eu não perdoo, eu alimento mágoa e ressentimento. Onde é que está o teu crer em Deus? Diante da palavra de Deus que te diz busca a Deus, coloca Ele em primeiro lugar, mas aí eu vou deixando Ele sempre por último, não vou à missa aos domingos, não confesso, não comungo, não rezo, não vivo a minha fé, não pratico. Como é que Deus está em primeiro lugar? Como é que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, se eu procuro mais as coisas do que a Deus? Então não basta só dizer eu acredito. Acreditar em Deus, os demônios, Satanás acredita, e diante dele dobra os joelhos diante do poder e da majestade de Deus. Portanto, nesse tempo quaresmal, nós precisamos tomar consciência que muitas vezes, sem querer, ou porque nós vamos numa onda, numa mentalidade de mundo que está aí, ou porque nós fomos sendo condicionados a pensar assim, nem sequer nos despertamos, enxergamos, estamos cegos, estamos numa escuridão,
não percebemos que nós somos como essa humanidade que endeusa as coisas e esquece de Deus. E nós somos como esses sumos sacerdotes e anciãos que procuraram viver uma fé aos seus moldes e não aos moldes e ensinamentos de Deus. E nós somos como esses vinhateiros que muitas vezes distorcem a mensagem de Deus porque querem as coisas do seu jeito, como eu penso. Então eu me coloco como referencial. Deus não é o referencial. A igreja tem que me agradar, a palavra tem que me agradar, o padre tem que me agradar, a freira tem que me agradar, o coordenador tem que me agradar. E eu, quando é que vou mudar? E eu, quando é que vou repensar a minha vida? E eu, quando é que vou ouvir a palavra e deixar essa palavra, inclusive, me incomodar? Porque a palavra de Deus diz que Jesus será sinal de contradição para a humanidade. Contradição no sentido de que a verdade é apresentada para nós e nos contraria na mentira onde nós estamos, nos contraria no pecado que nós estamos vivendo, nos contraria na nossa maneira de pensar, assim como foi a vida inteira de Jesus. Esperavam ele nos palácios, ele nasceu numa manjedoura. Esperavam que ele fosse um revolucionário, e ele veio um homem simples. Esperavam que ele fosse expulsar os romanos, e ele acabou sendo crucificado. Deus o tempo inteiro nos contraria. Então não é um Deus para me agradar, Ele me ama, mas Ele me contraria para que eu cresça, para que eu amadureça, apresentando a sua verdade. E aqui é que está. Os vinhateiros não aceitaram essa verdade. Aqui na parábola quiseram fazer do seu jeito e por isso desprezaram todos os profetas, todas as mensagens, todos os apelos de Deus. Meu irmão, minha irmã, será que nós não estamos desprezando os apelos de Deus? Quando eu vivo junto, a igreja diz que é para eu casar, mas eu acho que isso é besteira. Quando eu sou chamado a viver o sacramento da confissão, mas eu digo que isso eu não faço. Quando eu sou chamado a rezar, mas aí eu me envolvo com o barulho do mundo, com ativismo, com corre-corre, e eu não paro para ter uma vida de oração, para ter intimidade com Deus. Até porque muitas vezes nós não entendemos oração como intimidade com Deus. Nós achamos que oração é para fazer Deus operar na minha vida a minha vontade, não a vontade dele. Como se oração fosse uma negociata com Deus. Eu te dou isso e você me dá isso de volta. Então muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, lamentavelmente nós agimos como esses vinhateiros, que não dão ouvidos à orientação de Deus. Querem uma fé, uma religião, uma igreja, uma doutrina, um evangelho que sirva a ele próprio, a si próprio, ao seu eu, aos seus caprichos, mas que não querem ser questionados. Muitas vezes é o meu jeito de orar, não é o jeito que a igreja ensina. Muitas vezes é a missa do meu jeito, não é o jeito que é o jeito oficial, a missa que a igreja instrui. E nós vamos tratando igreja, Deus, fé como um produto. E quando igreja, Deus, fé vira produto, o freguês sempre tem razão. Então eu sempre quero ter razão. E exclui toda a possibilidade de estar errado, de falhar, porque afinal de contas nós somos pecadores. Nós erramos, nós falhamos. Qual é o problema? O problema é não admitir e é não repensar diante da verdade de Deus. Foi o que não fizeram esses vinhateiros. Vamos agarrar os empregados, espancaram, ou seja, desprezaram os empregados que Deus mandou com a sua mensagem. Da mesma forma fizeram com os outros, fizeram com o próprio filho do patrão, que aqui também representa Jesus. E muitas vezes somos como esses vinhateiros porque nós não queremos ser orientados. Eu é que sei, esse padre não sabe nada, esse frei não sabe nada. Eu é que sei, esse papa não sabe nada. Eu é que sou o dono da verdade. Eu é que sei, e o cara que faz videozinho na internet falando um monte de bobagem, dizer, estes aí é que são os donos da verdade. Mas a palavra de Deus, a doutrina da igreja, não.
Eu não quero ser orientado. Estou me comportando como um vinhateiro da parábola de Jesus. Eu não quero ser corrigido. Deus o livre. Se o padre me corrigir de uma coisa que está errada, eu já saio enfesado, eu já não piso mais lá naquela igreja e ainda vou processar o padre. Vou dizer uma das coisas que dá confusão na igreja, que está errado, mas ninguém quer saber de ser orientado. Quando a gente fala, o pessoal ainda sai com raiva. Essa história de apresentar a criança recém-nascida no ofertório da missa. Isso não é católico, isso não é da nossa liturgia, isso é invenção. A apresentação de Jesus é uma tradição judaica. Como é que o católico apresenta as crianças para a igreja? No batismo, que é a consagração da criança para Deus. Mas se você fala isso para alguém que trouxe a criança, nossa, esse padre é terrível, esse padre não presta, eu não piso mais nessa igreja. Então muitas vezes nós nos comportamos como esses vinhateiros. Não queremos ser orientados, não queremos ser corrigidos, não queremos mudar, porque eu me tornei o meu próprio Deus, e eu me sinto referencial de certo e de errado. E se a igreja fala, eu não concordo. Se o padre fala, eu não concordo. Se o Papa ensina, eu não concordo. Se a doutrina orienta, eu também não concordo, porque eu tomei o lugar de Deus. Porque eu fui, como diz Santo Agostinho, uma noiva louca, que recebeu os dons de Deus e se apossou deles, e esqueceu do noivo, esqueceu de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, somos chamados, nesse tempo de Quaresma, a tomar consciência disso. É Deus que deve estar no centro, não eu. É a vontade dele que deve me orientar, não a minha. Oração não é negociata com Deus, é comunhão com Deus, é correspondência de amor e me ajuda a estar em comunhão com Ele. E se eu sou de fato um católico que praticante, eu me deixo orientar e conduzir pela igreja que é mãe e mestra, continuadora da missão de Jesus Cristo. E nisso está um caminho de salvação, nisso está um caminho de santidade, nisso está um caminho inclusive de equilíbrio para a nossa vida. Se nós aprendermos a compreender a nossa fé dessa maneira, nós deixaremos de nos comportar como os vinhateiros da parábola que Jesus contou. Eu espero que você já tenha amadurecido na fé e já tenha enxergado essas coisas que meditei aqui nesta homilia, para que você não faça da sua vida uma atitude de vinhateiros, que recebe a mensagem de Deus, mas ignora e quer viver do seu jeito. Quem quer viver do seu jeito tem a liberdade para isso, porque Deus não obriga ninguém, mas vai seguir errando, vai seguir causando conflito, vai seguir sofrendo e fazendo os outros sofrer, e está colocando a sua salvação em risco, porque no final das contas, tudo que nós fizermos, vamos prestar conta com Deus. Portanto, o tempo de Quaresma é tempo de tomarmos consciência de tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.